Olá, eu sou o professor Newton Ribeiro, sou formado em filosofia e também em administração e com um mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento regional. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o pensar no tempo. Nós vamos falar sobre a evolução do pensamento humano e aí nós vamos fazer uma jornada, né, pelas principais características do pensamento em cada período histórico. E nós vamos então começar este, este pensamento com o pensamento primitivo. O pensamento primitivo, ele é um pensamento que é proveniente da magia, é proveniente dos deuses, é proveniente da comunidade, né, da cultura onde que se vive, e ele é desprovido de uma explicação que tenha fundamento na racionalidade e na experiência. Então, é uma explicação proveniente de elementos que são alheios à pessoa, justamente porque ele vem de fora, ele é exógeno, ele vem dos deuses, da magia, vem da tradição da comunidade. A ontologia desse tipo de pensamento é porque o universo é um universo mágico e encantado. O conhecimento, ele então é baseado em rituais e oferendas para acessar os deuses, né? Então, os rituais e as oferendas buscam se conectar com os deuses para que, mais ainda, os deuses possam oferecer todo o aporte de convivência neste mundo, ou seja, fornecer toda a explicação deste mundo. Nesse sentido, então, nós temos uma ética que é um determinismo coletivo, porque os deuses comandam, então não há muito indivíduo, não há o indivíduo pensante, o indivíduo conhecedor, mas há uma coletividade que transmite este conhecimento recebido dos deuses e da tradição para a posteridade. A estética, então, que se apresenta nesta perspectiva de pensamento é a magia. O ser, então, ele se apresenta ao mundo. O período deste pensamento primitivo, e aí é complicado a gente falar, né, de datas específicas, mas vamos pensar aqui a partir, então, do aparecimento do homem na Terra, que, conforme aí a tradição científica, data-se por volta de 4,5 milhões de anos. Mas que, neste modelo que nós temos hoje, né, de Homo sapiens sapiens, ou a tradição científica aí também reporta, alguns falam de 70 mil anos, outros falam de 120 mil anos, outros falam de 200 mil anos. Então, vamos colocar uma média aí de 100 mil anos, né, de 100 mil anos para cá, que este pensamento talvez seja assim, bem mais forte no nosso meio. Até 800 anos antes de Cristo. Que aí depois nós vamos ter a cisão com este tipo de pensamento por meio dos gregos, em especial, claro, Atenas com toda a sua produção filosófica, que vai rachar com esta forma mágica, com esta forma de conhecimento proveniente de elementos totalmente externos. Muito bem. Seguindo aqui, a realidade mitológica ela é baseado no caos, na desordem, que vai trazer o caos e a ordem justamente a partir do mito. Então, se há um mundo caótico, um mundo desordenado, e eu não sei como ordenar este mundo, o mito vem justamente para ordenar este mundo. E é o primeiro modelo, então, de construção da realidade, abarcando todos os setores da vida. Então, o mito é o primeiro elemento para a gente olhar este mundão aí que nos assusta,
a poder fazê-lo bem mais afeito à nossa realidade. É como se a gente pegasse um leão e transformasse em um gatinho. Então, o mito vai nos acomodar neste mundo caótico, tornando-o, vamos dizer assim, um cosmos. A ideia é grega, mas um cosmos. O rito como conhecimento, a cada rito, então, olha aqui, ó, fortalece-se o mito. Cada vez que eu pratico um rito, eu fortaleço aquele mito que está sendo cultuado, vamos dizer assim, naquele rito. Então, o rito é o mecanismo de conhecimento do povo primitivo. E a magia é o elemento de explicação. Então, a magia foi a primeira forma de se explicar o mundo. Por exemplo, aqui a gente traz exemplos bem simplórios, né? Mas para poder ficar bem entendido, e que a gente utiliza até hoje ainda, né? Por exemplo, acreditar em Papai Noel, em cegonha, mula sem cabeça e tantos outros mitos que nós temos aí na nossa realidade e que a gente, inclusive, ainda hoje os propaga. Muito bem. O homem e a causalidade. Por que chove? Não há um elemento aqui de causa e efeito que vai ser inaugurado, né, com os gregos a partir aí do ano 800 antes de Cristo. Por que chove? Chove porque os deuses querem. Por que uma coisa é assim? Ah, porque é assim. Né? Me fez até lembrar aqui agora do Alto da Compadecida, o Chicó, né? Sempre a resposta dele, eu não sei, só sei que é assim. É um pouco essa explicação baseada no mito. Então, o homem primitivo, ele não conhece, não conhece as relações de causa e efeito, que vai ser inaugurado, volto a dizer, mais tarde nós vamos falar, com os gregos. O mito, então, ele não explica. Só sei que é assim. Não sei, só sei que é assim. Né? Ele busca, então, acomodar, apaziguar, deixar você no ninho, deixar você quentinho no ninho. Né? Você não vai sair do ninho, pode ficar aí, pode ficar tranquilo. Né? Este mundão que está aí, eu te entrego aqui, um remédio, né, vamos dizer assim, para você ficar tranquilo. Então, busca acomodar e apaziguar o homem diante da angústia do querer saber, da angústia deste mundo. E esta angústia do querer saber, eu quero fazer rapidamente aqui um paralelo com uma animação chamada Show da Luna. Percebe-se que naquela animação a Luna, ela quer saber sempre, ela tem uma angústia de querer saber e ela vai atrás desse conhecimento. Exemplo, em um episódio, ela acorda ali, está patinando, perdão, com o irmão Júpiter e com o furão Cláudio, e ali ela, né, simplesmente pergunta, será que dá para patinar nos anéis de Saturno? Olha que pergunta bacana, né? E aí ela não se inquieta e vai buscar saber se dá. E claro, ela utiliza o elemento mágico, mais um elemento mágico dentro da animação, mas um elemento mágico científico, onde ela vai lá, né, vai fazer a experiência. Então usa a racionalidade para saber se dá para ir, se dá para patinar nos anéis de Saturno, e vai lá para poder comprovar. Essa é a ciência. Tudo aquilo que passa por aqui pode ser comprovado cientificamente, comprovado em loco. Né? Já aqui não. O homem, né, nessa angústia de querer saber e não sabendo, não tendo aporte para isso, ele fica com as explicações do dia a dia, as explicações da comunidade, as explicações que são perpassadas de geração em geração. Um pouquinho, fazendo um outro paralelo, aquilo que nós temos hoje, e que está muito forte, que são os conhecimentos baseados nos grupos de WhatsApp. Então, muita gente, por não querer saber, por não querer se angustiar com o conhecimento que é muito vasto, acaba se prendendo no conhecimento dos grupos de WhatsApp. Mais ou menos a mesma ideia aqui que um conhecimento mitológico transferido, né, e perpassado pelas comunidades. Muito bem. Neste mundo primitivo, tudo é sagrado e nada é natural. Outra característica dos nossos grupos de WhatsApp que nós temos aí, né? Nós estamos entrando numa era do conhecimento aí baseado no sagrado, na religiosidade. E aqui não estamos dizendo se isso é bom ou se isso é mal.
Mas é um pouquinho que a gente percebe fazendo um paralelo aqui a este mundo primitivo. Então, o mito e a religião confundem-se nesse período. Parece que nós estamos falando de 2026, né? Beleza. Quais são as características, então, do mito? Primeiro, o mito ele é sempre coletivo, ele não é individual. Então, você vai perceber que numa sociedade altamente individualista, você tem poucos mitos de explicação de realidade. Você vai ter muita gente explicando a realidade, mas explicando a realidade de modo ainda fantasioso. Então, o mito, ele fixa comportamentos e modelos a serem seguidos e imitados. Não há espaço para o eu individual. E olha que nós estamos em 2026 e a gente fala muito desse individualismo. Mas será que nós estamos de fato aqui aparecendo como seres individuais ou nós estamos seguindo vários mitos individuais aí, influencers, né? Pessoas ligadas ao entretenimento e aí por diante. Nós não estamos nos moldando nestes modelos de mito que são apresentados pelo nosso modelo produtivo? Fica uma questão. Mas para fixar aqui, quanto a esse mundo primitivo que nós estamos falando, que o mito é sempre coletivo. O mito ele está ligado à natureza. Lembra que tudo é natural, tudo vem dos deuses, tudo vem da tradição? Então, quanto mais próximo da natureza, quanto mais próximo a este mundo natural, maior a presença do mito. Já quanto mais próximo da cidade, maior a presença da razão. Isso a gente depois pode fazer um paralelo com o mundo grego, né? Atenas em especial, né? Por que a filosofia floresce em Atenas? Porque Atenas é uma grande cidade do mundo antigo, uma cidade a querer ser visitada, uma cidade que pulsa a complexidade. Então, na complexidade, não dá para você trazer uma explicação simples, não dá para você trazer uma explicação mágica, não dá para você fazer igual o Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. Então, na complexidade, você precisa trazer explicações baseadas na razão, baseadas na experiência concreta. Muito bem. Então, sempre coletivo, ligado à natureza, e ele tem essa estrutura coletivista. Então, o mito se estrutura coletivamente. A identidade é do grupo e não do indivíduo. Ora, pensa, você tem aqui o grupo, ó, tá todo mundo aqui. Não tem um que se levanta aqui e diz aqui, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, olha, isso está errado ou não. Não, é o grupo que diz o que todo mundo tem que fazer. Não há esse individualismo científico e filosófico para problematizar esta realidade mítica. Não, está todo mundo no mesmo barco aqui, está todo mundo tranquilo, está todo mundo vivendo bem. Então, o mito ele se estrutura dessa forma coletivamente, e aí não há essa individualidade que a gente tem hoje, ou que a gente, pelo menos, entende que tem hoje. Essa estrutura mítica ela é baseada no grupo. Tá? Por isso, mais uma vez, que eu destaco os conhecimentos baseados em grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp, um conhecimento coletivo. Pouca gente sai dali para poder ser um indivíduo de fato e problematizar aquele conhecimento que ali é posto. Bacana? Seguimos aqui então. Opa! E aí nós temos a grande passagem. Claro que aqui só uma coisa, um elemento muito rápido que nós vamos entrar depois nessa questão natural. A grande passagem, então, daqui a pouco, né, a partir de 800 antes de Cristo, vai ser do sobrenatural, dessa explicação, só sei que foi assim, que é assim, né, por meio da tradição e dos deuses, para uma explicação natural. Então, a passagem do mito para a razão grega, aqui, ó, representa a transição do sobrenatural, né, distante, de eu criatura, de eu, né, imerso nessa coletividade, para uma explicação natural, para uma explicação agora baseada em causa e efeito. É uma das maiores transformações do pensamento humano, mas isso vai ser daqui a pouco mais. Então, o mito versus
a razão. E a gente já começa, né, fazer aqui um paralelo. Mas na próxima aula nós vamos falar aí do pensamento grego clássico, e aí isso vai ficar mais claro. Então, o mundo do mito. O mundo do mito é um universo. Ó, professor, quase que não saiu, hein? Um universo encantado e sagrado. Explicação pelos deuses, identidade coletiva, rito como conhecimento e mais próximo da natureza. Agora, olha do outro lado aqui direito, o mundo da razão. É um universo natural e explicável pela nossa racionalidade e pela experiência concreta do fato, pela experiência concreta do objeto. É uma explicação pela lógica, a lógica que vai entrar firme e forte. Ele é uma emergência do indivíduo, então o indivíduo quer saber. Lembra da aluna? Eu quero saber. Tem até a musiquinha que ela canta assim, né? Deixa eu lembrar aqui. Eu quero saber por que o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir, o que está acontecendo eu vou descobrir. Então, é uma emergência do ser humano, e aqui o show da Luna representa bem isso. A filosofia como conhecimento, não mais o mito como conhecimento, o rito como fortalecimento desse mito, mas agora a filosofia, esse tipo de conhecimento que é radical, rigoroso e de conjunto, que vai buscar realmente o fundamento explicativo de uma realidade que se emerge. E, tendencialmente, o mundo racional vai estar mais próximo da cidade, porque nós já falamos aqui, é que na cidade que nós temos a complexidade. Então, na complexidade, você precisa de explicações mais elaboradas. Enquanto, em uma cultura mais simples, você não precisa de uma explicação tão elaborada. Muito bem, o papel do rito, nós já vimos um pouquinho, mas está aqui, ó. Repetição. Então, a cada rito repetido fortalece o mito e reafirma a ordem do mundo. A coletividade, então, o rito é sempre um ato coletivo. Aqui, claro, já a gente amarrando a aula, né? Une o grupo em torno de crenças comuns. E o conhecimento, o rito é o mecanismo de conhecimento do povo primitivo e substitui a ciência. Síntese da nossa aula toda, para a gente fechar essa bagaça aqui. Pensamento primitivo. 1. Anota aí. Magia, primeira forma de explicar o mundo. Mito, ordena o caos e fixa modelos. E o rito é um mecanismo de acesso ao conhecimento, enquanto a razão supera a ação do sobrenatural sobre o natural. Bacana? Assim, então, nós fechamos a nossa aula sobre o pensamento primitivo, já dando um spoiler aqui daquilo que a gente vai falar sobre o pensamento grego clássico, que vai fazer uma cisão, que vai rachar com esta forma de pensamento, principalmente porque ali é inaugurado um elemento que mudaria e mudou o mundo, que é a filosofia. Eu sou o professor Nilton Ribeiro, fico por aqui. Se você gostou, dá um like e se inscreva no nosso canal. Valeu!